Agora eu vou daqui para frente falar para vocês o que os outros astrólogos, meus amigos, me disseram, qual foi o contraponto deles, e depois eu vou falar qual é a informação que eu tive com os médiums, canalizadores, enfim, pessoas que lidam com comunicações por canalização com o mundo espiritual. Vou fazer isso agora. Um dos astrólogos que eu conversei foi o Francisco Seabra, inclusive eu mando um abraço para o meu colega Francisco Seabra, ele é astrólogo, ele já deu cursos de pós-graduação em astrologia na Universidade de Brasília. É muito interessante que ele tem um trabalho de pesquisa, né, onde ele busca os fundamentos científicos da astrologia. Ele entende a astrologia como uma ciência física e exata, e ele faz pesquisas, ele faz estudos, procurando os fundamentos científicos da astrologia. Para ele, a astrologia é ciência. E ele já deu cursos de pós-graduação na Universidade de Brasília sobre astrologia. Eu não sei, eu não conversei com ele se ele ainda está dando esses cursos. Eu vi uma publicação dele no Facebook do ano de 2018 oferecendo esses cursos de pós-graduação. Eu não sei se ele ainda está fazendo esse trabalho, mas ele é uma pessoa que sempre está investindo em pesquisa científica dentro da astrologia. Então a abordagem dele é direcionada dessa maneira. Ele me deu como sugestão olhar o mapa dos Estados Unidos, como é que está a casa 7 dos Estados Unidos. E aí eu fui dar uma olhada, né? Algumas coisas que chamam a atenção no mapa dos Estados Unidos, e é importante a gente ver isso. Os Estados Unidos é um país que tem ascendente em Gêmeos, Marte está no ascendente em Gêmeos, então esse Marte no ascendente mostra que os Estados Unidos realmente é um país imperialista e é um país de guerra, tá? É um país que está propenso realmente a iniciar guerras, né? É um país que quer conquistas, é um país imperialista. Vejam que a casa 2 do mapa dos Estados Unidos é uma casa bem preenchida com planetas. Os dois planetas benéficos da astrologia tradicional, Vênus e Júpiter, estão na casa 2 do mapa dos Estados Unidos. O próprio Sol, que é o astro-rei, que o Sol normalmente indica aonde uma pessoa, ou no caso de um mapa de um país, mostra o campo de existência aonde aquele país vai brilhar, tá? Então vejam que os Estados Unidos tem ali um conjunto de planetas que favorece a casa 2, né? E a casa 2 representa as riquezas daquele país, a condição econômica e as riquezas daquele país. Lembrando que Júpiter em Câncer está exaltado. Então, os Estados Unidos têm dois planetas benéficos com Júpiter exaltado na casa 2, mostrando que os Estados Unidos é um país bastante afortunado de um ponto de vista econômico e financeiro. Porém, observem um detalhe. Júpiter é o regente da casa 7. A casa 7, no mapa astral de um país, representa as relações daquele país com os países exteriores. Tá? A casa 7 representa o país em relação a outros países exteriores. E o regente da casa 7, a casa 7 dos Estados Unidos está em Sagitário, Júpiter é o regente da casa 7, e Júpiter está fazendo oposição a uma série de planetas que estão passando em Capricórnio. Nós temos Saturno, Plutão, Júpiter passando por Capricórnio, né? Os planetas mais lentos, Saturno, Plutão e Júpiter passando por Capricórnio. Nós estamos no dia. Esse mapa de trânsitos foi aberto para 4 de janeiro de 2020. Sol e Mercúrio também estão passando pela casa de Capricórnio. Vejam que Capricórnio no mapa astral dos Estados Unidos é a casa 8. Essa casa 8 está fazendo oposição a Júpiter na casa 2. Então, esses planetas todos passando pela casa 8 do mapa astral dos Estados Unidos reflete uma condição de crise econômica no país.
Vejam que, do ponto de vista da astrologia tradicional, a casa 6, a casa 8 e a casa 12 são casas maléficas de um mapa astral, seja de uma pessoa ou de um país. Quem acompanha meu canal já viu eu falando que Capricórnio representa a casa 12 do mapa astral do Brasil. Então os planetas que estão passando em Capricórnio trazem uma situação de crise para o Brasil. E Capricórnio é a casa 8 do mapa astral dos Estados Unidos, que também traz uma situação de crise para os Estados Unidos. Mas a casa 8 representa um tipo de crise muito específica, que a casa 8, por fazer oposição à casa 2, ela representa uma situação de crise econômica, uma situação de crise financeira, uma situação de crise nos recursos do país. Então, os Estados Unidos está passando por crises e dificuldades internas na sua economia. E esses planetas todos fazendo oposição a Júpiter mostra que, e pensando, tá, que Júpiter é o regente da casa 7, então isso mostra que a situação de crise engendrada pelos Estados Unidos tem como motivação principal uma motivação econômica, financeira. Provavelmente, né? Aí quem conhece um pouco de geopolítica e quem assiste as notícias sabe que, na verdade, o foco dos Estados Unidos é conseguir o petróleo de toda aquela região árabe, incluindo o petróleo do Irã. E é interessante observar que Marte, o planeta da guerra, acabou de entrar em Sagitário, né? Então Marte vai ficar pelo menos transitando por 2 meses e meio aí no signo de Sagitário. Sagitário é a área da casa 7 dos Estados Unidos, né? E a casa 7, como eu falei para vocês, tem a ver com as relações com países exteriores. Então o planeta da guerra está passando pela casa 7, ou seja, pela casa, né, que está relacionada com as relações dos Estados Unidos com países exteriores. Analisar a casa 7 do mapa astral dos Estados Unidos traz um esclarecimento das motivações desse país nesse conflito com o Irã, ok? Por mais que talvez eles falem outra coisa, que eles falem, por exemplo, que eles estão querendo combater algum tipo de situação de terrorismo internacional. Vejam, assim, até falando desse assunto, vejam que na casa 10 dos Estados Unidos, a casa 10 dos Estados Unidos é Peixes, né? E Peixes representa o poder executivo dos Estados Unidos. E nós temos Netuno, o planeta da ilusão, passando por Peixes, a casa 10 dos Estados Unidos, né? Então, mostrando como o poder executivo lá nos Estados Unidos, representado por Trump, gerencia toda essa situação se baseando em mentiras, né? Então, tentando enganar todo mundo. Conversei ainda com outro astrólogo, eu conversei com 3 astrólogos. Um é o Francisco Seabra, outro astrólogo que não quer que eu cite o nome dele, tá? Que ele prefere preservar a identidade dele, mas ele tem contato com uma série de astrólogos que trabalham, com uma comunidade de astrólogos que trabalham com astrologia mundial. Então eu perguntei para ele o que a comunidade dos astrólogos estão prevendo, o que eles estão achando da situação. Esse astrólogo me disse que a comunidade dos astrólogos que trabalham com astrologia mundial, para quem não sabe, a astrologia mundial é a astrologia que lida com países, cidades, estados e coletividades. Então, esse astrólogo me disse que a comunidade de astrologia mundial ela está dividida. Tem uma parcela de astrólogos que acham que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial já agora no ano de 2020 e tem uma outra parcela de astrólogos que acham que não vai acontecer. Quando ele me fala isso, até aqui, na verdade, a gente fica sem ter uma resposta, porque tem um grupo de astrólogos mundiais que acham que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial já agora, e um outro grupo que acha que não vai acontecer. Já agora que eu quero dizer, no ano de 2020. Tá? Então,
Existe uma parte dos astrólogos que acha que vai acontecer, a outra parte acha que não vai acontecer. Até aí a gente fica sem uma resposta. Mas ele me falou uma outra coisa, ele me deu uma outra informação que eu achei muito interessante. Ele disse que existe um certo consenso entre esses grupos de astrólogos mundiais de que até o ano de 2025, vejam como isso é um pouquinho preocupante, até o ano de 2025 vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Então, se não acontecer agora, em 2020, de qualquer jeito vai acontecer até o ano de 2025. Isso seria algo preocupante. Pois bem, eu conversei com um terceiro astrólogo, o nome dele é Célio Barros. O Célio Barros ele já deu entrevista aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Tem uma playlist de estudos profundos aqui no canal, que vocês podem ir naquela playlist que vocês vão achar a entrevista que eu fiz com o Célio Barros. O Célio Barros é um astrólogo tradicional e ele é bem tradicional mesmo, ele segue bem à risca a doutrina da astrologia tradicional. Ele também tem um canal no YouTube, vocês podem colocar Célio Barros no YouTube, que vocês vão achar o canal de astrologia tradicional dele, que tem vídeos ótimos sobre astrologia tradicional. Ele tira muitas dúvidas, eu recomendo que vocês assistam, tá? Podem ir lá. Ele foi meu professor de astrologia tradicional e astrologia horária. Eu fiz curso com ele, inclusive. E aí eu conversei com ele, o Célio Barros, ele mora lá na Noruega. E por conta até dele estar localizado, dele morar lá na Europa, lá na Noruega, ele me trouxe algumas informações de bastidores que eu achei bastante interessante e que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu vou falar para vocês, eu vou compartilhar com vocês algumas informações que o Célio Barros me passou. Ele me trouxe muita informação, eu vou passar aquilo que eu entendi e mesmo assim é uma síntese do que eu entendi do que ele me falou, tá? É possível até que ele trate desse assunto também no canal dele, porque ele tem muita informação, tá? Ele tem muito detalhe de bastidores. Como ele está lá na Noruega, ele tem uma outra perspectiva. Por ele estar lá na Noruega, ele acompanha, por exemplo, o movimento do que acontece na Rússia, nos países vizinhos à Rússia. E aí o que ele me informa é que realmente a Rússia, lá onde ele está localizado, da perspectiva de onde ele está localizado, ele me confirma que a Rússia também é um país imperialista. Da mesma maneira como a gente tem aqui no Ocidente a visão crítica dos Estados Unidos como um país imperialista, como um país conquistador, algo que aparece inclusive no mapa astral dos Estados Unidos, quando a gente olha Marte no ascendente do mapa astral dos Estados Unidos, ele me confirma, o Célio Barros me confirma que a Rússia também tem um movimento imperialista lá na Europa, né? na região ali da Rússia, com os países vizinhos à Rússia. Na verdade, uma parte da estratégia da Rússia consiste em cooptar os países que faziam parte da antiga União Soviética. Na verdade, a Rússia continua tendo vínculos e relações com uma parte, pelo menos, desses países que formavam a antiga União Soviética. Foi isso que eu entendi do que ele falou. Aí depois você me confirma, Célio. Vem aqui nos comentários e fala se eu estou entendendo da maneira correta. Eu estou até com um roteirinho aqui da conversa que eu tive com o Célio Barros. Eu vou depois passar para o próprio Célio tudo que ele me falou por escrito. Mas ele me explicou, por exemplo, que a Rússia tem interesses na Ucrânia, porque a Ucrânia, principalmente na época da União Soviética, na época da formação dos países da União Soviética, a Ucrânia era um polo industrial armamentista, né, que fornecia armas, que fornecia recursos industriais armamentistas para a Rússia. Né? Então é como se a Rússia quisesse reconquistar esse elo, esse tipo de acordo, né? de auxílio mútuo. Pelo que eu entendi, a Rússia também tem interesse na Moldávia. E o Célio me falou que ele soube que a Rússia
fez testes com a sua própria internet. A Rússia fez testes, na verdade, com uma espécie de intranet dentro da própria Rússia, né? A Rússia ficou, pelo que ele me falou e pelo que eu entendi, a Rússia ficou um dia sem internet, né? Para testar a eficiência dessa intranet. O Célio Barros interpretou isso como uma forma de testagem da própria internet do país numa situação, por exemplo, de um conflito de maior alcance, num conflito global planetário, onde outros países no planeta ficassem sem internet. Então a Rússia teria uma internet própria, né, numa situação de guerra, onde os outros países estão sem internet, a própria Rússia teria a sua intranet, né, funcionando. Então ele entendeu isso como uma situação de testagem. Na verdade, o que ele passou para mim é que existe mesmo um movimento da Rússia, um movimento imperialista na Rússia, e os Estados Unidos têm uma preocupação com esse movimento da Rússia. Embora existam relações comerciais importantes entre a Rússia e os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm sim medos e receios com relação ao poderio russo. E a Rússia, afinal de contas, ofereceu apoio ao Irã. Então existe um tensionamento adicional, além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, existe um tensionamento adicional entre a linha de forças representadas pela Rússia e inclusive pela China, de um lado, e os Estados Unidos de outro. Isso não é tanto uma novidade, isso para quem tem um pouco de conhecimento em geopolítica sabe do que eu estou falando, mas o Célio me trouxe uma perspectiva interessante que depois ele também vai me trazer dados astrológicos que eu vou comentar daqui a pouco, mas ele trouxe uma leitura interessante que ele diz o seguinte: a pergunta é, vai acontecer a Terceira Guerra no ano de 2020? Na visão dele, a resposta é, já está acontecendo a Terceira Guerra Mundial. Ele tem uma visão mais crítica, que ele conclui que já está acontecendo essa Terceira Guerra Mundial, tá? Isso na conversa que eu tive com ele. Não está acontecendo do jeito que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e nem na Segunda, tá? Ele mesmo fala assim, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de tanques, de aviões, né, de um grupo de países dominantes uns contra os outros. A Terceira Guerra Mundial, para ele, é uma guerra de informação. É, inclusive, uma guerra de infiltração. E eu achei interessante ele colocar dessa forma, porque assim, isso coincidiu com uma certa visão que eu também tenho do que está acontecendo atualmente. Muitos especialistas em geopolítica, muitos professores acadêmicos de ciências políticas dizem que não existe mais uma Guerra Fria, tá? Todo mundo fala que não existe mais a Guerra Fria. Já passou, já era, não está acontecendo. Eu tenho para mim, e o Célio também, conversando com ele a gente chegou nessa mesma conclusão, que no fundo existe uma Guerra Fria sim, nós já estamos vivendo isso, né? E que muito provavelmente a Terceira Guerra Mundial, que de um ponto de vista mais crítico, na verdade já está acontecendo, vamos dizer assim, a gente já está nessa energia, tá? Ela é uma espécie de Guerra Fria, tá? E até com mais personagens do que na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Quando eu era adolescente, tá? Quando eu estava na escola e era adolescente, a geopolítica daquela época era marcada pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje nós temos mais personagens envolvidos. Nós temos a China, nós temos os países do BRICS, né? Então, existe um número maior de personagens envolvidos nesse jogo de uma Guerra Fria que todo mundo tenta negar, todo mundo tenta dizer que não está acontecendo, mas na verdade está sim.
E, na verdade, nos dias de hoje, a gente tem um conceito que reflete isso, e que eu já falei em outro vídeo, que é o conceito de guerra híbrida. Eu não vou falar hoje sobre guerra híbrida, tá? Esse é um assunto bastante específico. Existem vídeos no YouTube que vocês podem procurar sobre guerra híbrida. A guerra híbrida, ela é uma guerra de informação, ela é uma guerra de infiltração. E, assim, conversando com o Célio Barros, ele acha que a Terceira Guerra Mundial ela não vai ter a característica de uma titulação, inclusive. Não vai ser intitulado Terceira Guerra Mundial, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra. Ele acha que vai chegar uma situação em que você vai ter vários países em conflitos regionalizados, né? E isso vai caracterizar uma situação de Terceira Guerra Mundial, mas que a mídia dominante, a mídia convencional, vai tentar abafar e vai tentar negar que isso acontece. Por quê? Se a mídia oficial, se a mídia convencional assumir uma titulação mesmo de Terceira Guerra Mundial, isso teria consequências econômicas muito desastrosas. A economia hoje, ela acontece num ritmo muito rápido, né? Exatamente por conta da questão da era da informática, da era da informação. A economia hoje, ela não se move no mesmo ritmo da década, por exemplo, da crise de 1930, ou mesmo na época da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial. A economia hoje, ela se movimenta num ritmo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, você dizer que está acontecendo uma Terceira Guerra Mundial, ela produz um desastre econômico numa velocidade muito mais rápida, né? Então, na verdade, vai ter um movimento de tentar abafar a ocorrência da Terceira Guerra Mundial, mesmo que ela esteja acontecendo. Tá? Então, assim, foi esse tipo de conversa que eu tive com o Célio Barros numa análise geopolítica. Mas agora eu vou trazer também o dado astrológico que eu conversei com ele. Até por ele ser um astrólogo tradicional, eu questionei as profecias de Nostradamus sobre uma Terceira Guerra Mundial. E eu vou falar disso agora.